fazendo mais um vídeo para desfazer um mal entendido, para contar um pouco sobre a história da minha mãe. Minha mãe morava aqui sozinha. Minha irmã Edneuza morava do outro lado, meu irmão Cícero aqui numa casinha aqui em cima, e minha irmã Edneia morava nessa casa aqui. Minha mãe, tinha dia que a minha mãe não tinha um grão de arroz para botar no fogo. Tinha dia que ela não tinha dinheiro para comprar um café para ela tomar o café. E os filhos tudo morando perto. Quando eu cheguei de São Paulo, minha mãe contando que às vezes ela passava o dia inteiro, com os filhos tudo aqui, perto. Ela passava o dia inteiro sem poder tomar um café, porque não tinha. Sem poder comprar fiado, porque ela não tinha como pagar, porque ela não recebia aposentadoria. Isso, e as contas bloqueadas do meu pai, no banco. E ela aqui sem poder ter um café para tomar. Aí ela dizia que acordava de manhã, ela fazia as coisas dela, morrendo de vontade de tomar café, não tinha. Não chegava um filho para perguntar se ela queria, se ela estava precisando de alguma coisa. O dia inteiro. Os filhos sabendo que ela não tinha aposento, os filhos sabendo que ela não tinha dinheiro para comprar um nada. E não chegava nenhum para perguntar. A luz da minha mãe cortada, porque ela não tinha como pagar a conta de luz, não tinha como pagar a conta de água. Ainda bem que a gente tinha um olho d'água. A gente tem um olho d'água. Hoje em dia tá meio abandonado porque por causa da dor da minha coluna e dor nas pernas, para eu poder limpá-la. Mas quando eu tô sem dor na coluna e sem dor nas pernas, eu vou lá limpar. E a conta de luz, a luz cortada da minha mãe. A luz cortada e ela sem água, mas se virando com água do olho d'água. E quando anoitecia, tinha dia que ela não tinha uma vela para acender. E os filhos tudo morando perto. Não tinha uma vela para acender, para ela não ficar no escuro. Era ela e mais uma sobrinha. Não vou falar o nome dela porque... E às vezes meu irmão chegava 10 horas não, chegava 9 horas da noite. Às vezes chegava com uma bacia de comida. Isso minha mãe contando. Ela chorando do lado e eu chorando do outro. Meu irmão mais velho chegava com uma bacia de comida. Meu irmão comia a comida todinha na frente dela e na frente da sobrinha. Na frente da neta. E ele comia a comida todinha. Minha mãe e a neta só sentindo o cheiro da comida. E o resto que sobrava ele jogava pro cachorro. Isso minha mãe contando. E às vezes, para ela não ficar no escuro, ela ia pro quintal, pegava uns galhos de pau que tinha aqui. Tinha umas arvorezinhas, ela cortava às vezes ela... E ela levava para a cozinha dela, fazia um foguinho no chão. Ali ela passava a noite, abraçada com a neta. As duas sem ter o que comer. Meus irmãos moram tudo perto. Aquilo me cortou o coração. E o dia do meu pai bloqueado. E o advogado trabalhando no processo. Quando eu deixei de morar de aluguel, que eu vim pra cá, aí foi que eu comecei a pagar a conta de luz pra minha mãe. Minha mãe
ficava cuidando das meninas, dos meus filhos, enquanto eu ia trabalhar. Aí, toda semana eu fazia minha comprinha e eu dividia com ela. Pagava a conta de luz dela, não deixava ela ficar no escuro, não. Quando a minha irmã viu que a minha mãe tinha uma ajuda de comida, não ficava mais no escuro, não faltava mais o café para ela, não faltava comida para ela durante a semana todinha. Aí a minha irmã mais nova começou a inventar história, dizendo que precisava da minha mãe lá dentro da casa dela para ajudar ela a trabalhar, para minha mãe ficar cuidando dos filhos dela enquanto ela ia trabalhar. Ou às vezes ela vinha para cá, deixava os meninos aqui junto com a minha mãe enquanto ela trabalhava no final de semana. Só que nunca foi mulher para fazer uma compra para minha mãe para trazer para ela aqui. Nunca comprou uma cesta básica. A minha mãe cuidando dos filhos dela. E ela nunca pagou uma conta de luz para a mamãe. Nunca tirou dinheiro para comprar remédio para minha mãe. Ou para levar minha mãe no posto de saúde. Para ela poder receber os remédios dela. Remédio da pressão, remédio para dor, que ela tinha muita dor na coluna. Porque trabalhava demais. O serviço pesado todinho da Edneia, quem fazia era a minha mãe. O serviço que era de lavar roupa, e era muita roupa. A gente viu os absurdos de roupa que a minha mãe lavava. Eram as roupas da Edneia, dos filhos da Edneia, do marido da Edneia. Ainda limpava o quintal, passava o dia todo na beira do fogão fazendo comida, fazendo café, cuidando dos filhos dela. E eu nunca vi a Edneia chegar com uma cesta básica para dar para minha mãe. Ou dar um dinheiro para minha mãe porque a minha mãe estava cuidando dos filhos dela. Era o contrário, a minha mãe ainda dava era o aposento dela para ajudar a comprar comida para os filhos da Edneia. E o dinheiro que ela ganhava no salão, ela deixava os meninos aqui na casa da minha mãe, dizendo ela que ia trabalhar, se mandava, ia para as festas, gastava o dinheiro do salão, gastava o dinheiro da semana, comprava comida uma vez ou outra quando o pai do menino ia visitar ele, o Flávio. Quando o policial ia visitar o filho dele, era que ela fazia questão de encher armário. Me chamava até para ir para casa dela para fazer um monte de coisas lá, para deixar na geladeira, para mostrar para o policial que o menino estava sendo bem cuidado. Mas era só quando o pai do menino ia visitar. E a minha mãe dava o dinheiro dela todinho para ajudar a comprar comida. Mas quando a minha mãe ficava sozinha aqui, não aparecia ninguém. Não aparecia ninguém para perguntar se ela estava precisando de alguma coisa. A minha mãe disse que tinha dia que ela não provava em um grão de comida. Passava a noite olhando o fogo que ela fazia no meio da cozinha dela. E ali ela chorando. Ela e a neta, abraçadas das duas, com fome. E sem poder fazer nada. Sem poder comprar fiado, sem poder fazer nada.
Aí foi que ela se achou na obrigação de morar lá no seminário, na casa dos primos dela. O primo dela arrumou ainda uma casa lá para ela ficar, sem cobrar aluguel. Ajudaram muito, o pessoal do seminário ajudaram muito a minha mãe. Muito mais do que os filhos. Muito mais menina. Muito mais do que os filhos. Muito. A casinha de lá até energia tinha. Acho que quem pagava era o primo dela. O tio era que pagava. O pessoal de lá é que pagava a conta de luz. Para ela não ficar no escuro. E eu acho que até hoje nenhum dos filhos foi perguntar quanto que eles pagavam de luz para minha mãe poder ficar lá. Nenhum. Nenhum. Eu ainda de vez em quando ia lá, comprava ainda no mercadinho lá do meu primo, do nosso primo lá, e levava as coisinhas para ela. Ainda fiquei devendo um pouco. Aí quando eu comecei a trabalhar no Neblina Park Hotel, foi que eu terminei de pagar o rapaz. Mas até hoje a gente eu, pelo menos, até hoje eu sou muito agradecida ao pessoal do seminário que ajudaram a minha mãe. Que ajudaram muito mais que os filhos. Muito mais. E eu não esqueço disso nunca. Nunca, nunca, nunca na minha vida eu esqueço. Enquanto aqui, ela morando aqui, nem luz os filhos não pagavam para ela. Nem luz. E meu pai, e as contas do meu pai bloqueadas no banco. E seu Renato Pessoa se aproveitando dessas contas. E o advogado. E a dona Maria Elvira. E minha mãe passando fome. E minha mãe não fazia ideia do quanto que tinha no banco. Minha mãe não fazia ideia que esse pessoal todinho estava se aproveitando das contas do meu pai. Minha mãe é analfabeta. Minha mãe mal sabia fazer o nome. Minha mãe foi aprender a fazer o nome dela. Ela tinha já quase 40 anos de idade quando ela começou a fazer o nome dela. Mas ela não sabia. E aí as pessoas se aproveitaram. Se aproveitaram muito da ingenuidade da minha mãe, da bondade da minha mãe e da ruindade dos filhos. O pessoal se aproveitou demais. E minha mãe morreu achando que não tinha nada, que ela não tinha um tostão e o dinheiro que foi desviado das contas do meu pai era para ser da minha mãe. E a minha mãe era que ia dividir esse dinheiro para os filhos. Mas os espertalhões se aproveitaram. E ela muito, muito ingênua, muito bondosa, não fazia nem ideia que esse povo todinho se aproximaram dela só para tomar o que ela tinha. E ela morreu sem saber. Sem saber que as vizinhas só frequentavam a casa dela por conta do dinheiro do meu pai. Que o advogado, a família do advogado se aproveitava do dinheiro bloqueado do meu pai. Renato Pessoa também. E agora com esse negócio aí do Adécio Muniz, o Renê, por conta dessa história que eles inventaram dizendo que era castigo, mas não era castigo. Era para tirar as contas do meu pai mesmo. Era para se apropriar das coisas que a gente tem. E igual a mim, igual a minha família, é mais um bocado, gente. Muita gente, muita gente. Muita gente. E agora as pessoas para contratar um serviço de advogado dentro da cidade de Bajara tá difícil. E defensor público não tem na cidade de Bajara para defender o povo, para fazer justiça para o povo, não tem. Não tem. Defensor público, você pode pedir que não tem, não vem, eles não contratam, porque o que eles puderem tirar das pessoas de agora em diante
Eu vou te dizer, não é brincadeira não. E pessoas igual a minha mãe e meu pai tem muito. Muito, 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 muito. Muita gente mesmo. E as pessoas que não sabem ler, que confia demais em advogados, se lasca todinho aqui dentro da cidade de Bajara. Então é isso. Daqui a pouco eu volto para fazer mais um vídeo.